Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 10ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Na ordem do dia, 2 processos que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores nesta Casa de Leis. E esses 2 processos você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 58/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas à desvinculação de receitas e de fundos municipais, visando o enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia decorrente do Covid-19, o novo coronavírus, e da outras providências. A data é do dia 4 de agosto de 2020, em segunda discussão, vencido. O segundo item é o processo de número 608/2020, de autoria do senhor Cícero João da Silva Júnior, que oferece denúncia para a instauração de processo de cassação de mandato do prefeito de Cubatão, excelentíssimo senhor Ademário da Silva Oliveira. A data é do dia 26 de agosto de 2020. Portanto, os senhores puderam acompanhar os 2 processos que, repito, serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores neste plenário. A 10ª sessão ordinária desta terça-feira começa daqui a pouco e, mais uma vez, será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Aguardem. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19. Convido o vereador Sérgio Calçados para assumir a segunda secretaria. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição na divisão legislativa o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Executivo referente ao mês de agosto do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 2954/2019, para conhecimento do plenário. Questão de ordem, vereador Jair Ferreira Lucas. Justificar a ausência do vereador Laelcio Batista. Questão de ordem, senhor presidente. Ausência justificada, vereador. Questão de ordem, vereador Ivan Ildebrando. Justificar a ausência do vereador Klebe do Cavaco por motivos particulares. Ausência justificada. Relatório final. Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução número 2954/2019 para investigar
responsabilidade dos danos causados aos munícipes pelas enchentes ocorridas em toda a cidade devido às obras realizadas pela concessionária Ecovias. Formada pelos vereadores Márcio Silva Nascimento, Sérgio Augusto de Santana e Rodrigo Ramos Soares, respectivamente, presidente, relator e membro. Os trabalhos da comissão foram secretariados pelo servidor Tiago Veríssimo Lopes e a assessoria jurídica coube ao doutor procurador Otávio Augusto Mania. Aos autos da presente SEV foram apresentado o processo o processo número 529/2019, no qual foi instituído a SEI, Comissão Especial de Inquérito, nomeada pela Resolução número 2939/2019, com o mesmo objeto e composição desta. Cumpre descrever os documentos e atos que instruíram a mencionada SEI e que serviram de elementos para a instalação da SEV, ora relatada, em continuidade aos trabalhos de investigação dos danos causados aos munícipes decorrentes das obras viárias da concessionárias Ecovias, em especial as enchentes e seus agravamentos. O ponto de partida foi a vistoria técnica das obras da Ecovias em área de interferências na drenagem urbana do município. Folhas 24 e 69 dos autos em apenso, realizada pelo servidor Edilton Barbosa Santos, em 30 de junho de 2014, época em que o mesmo chefiava a Divisão de Limpeza Urbana e Manutenção de Jardins da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Serviços Públicos. O relatório de vistoria técnica constatou diversos pontos de grandes interferências no sistema de drenagem urbana e sobrecarga nas galerias de águas pluviais nas áreas onde foram realizadas as obras do Anel Viário Engenheiro Luiz Antônio Veiga Mesquita, Anel Viário de Cubatão, delimitando 3 subsistemas de drenagem pluvial. Drenagem primeira, Vila Natal, Barra Costa Muniz, vertente leste do Morro Marzagão. Portanto, a redução de áreas de contenção, piscinões ou depressões e inserção de um sistema de escoamento executado pela Ecovias Drenagem, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua do Curtume, Avenida Nossa Senhora da Lapa, destaca aterramento de bacias, alagamentos na Rua do Curtume e alteração da dinâmica de escoamento de águas pluviais sobre Avenida Cruzeiro do Sul, com impacto negativo na Vila Nova. Drenagem 3, Avenida Gilfredo Santini e adjacências da Avenida Henry Borden. Construção de novas galerias com ligação direta ao sistema de drenagem urbana. Alteração na dinâmica de vazão de águas pluviais, aterramento de áreas de contenção e alagamentos mais intensos na região lindeira à empresa Dalquímica.
O relatório elenca diversos questionamentos quanto ao impacto negativo do empreendimento no sistema de drenagem municipal, problemas subdimensionado de capacidade volumétrica, sobrecarga de sistema e riscos potenciais de aumento da periodicidade e intensidade dos alagamentos dos bairros inseridos em cada subsistema. Em síntese, alerta a municipalidade e requerer esclarecimentos da concessionária Ecovias quanto a futuros danos econômicos e ambientais à cidade de Cubatão. No mesmo sentido, o teor dos memorandos número 13/14 e 19/14, datados respectivamente de 30 de janeiro e de 20 de fevereiro de 2014, folhas 70/72 dos autos apenso. A comissão solicitou ao Executivo Municipal informações e andamentos de eventual processo relativos aos referidos memorandos ofício número 5/2019, SEI, resolução número 2939/2019. Em resposta, a Secretaria Municipal de Manutenção encaminhou os documentos às folhas 8/10, informando sobre a existência do processo administrativo número 7.224/2014. Contudo, não trouxe os autos às providências tomadas pela administração pública diante dos alertas e apontamentos feitos pelo então chefe da Divisão de Limpeza Urbana. O servidor Edilton Barbosa foi ouvido em 11 de julho de 2019, ata A, folhas 22/23 do apenso, e em 29 de julho de 2019, acompanhou diligências da comissão nos principais pontos de drenagem de águas pluviais e impactos pela obra do Anel Viário de Cubatão, Avenida Henri Borden, Curtume e Costa Muniz, apontando os problemas e corroborando com o já exposto em seu relatório de vistoria técnica, folhas 22/23 e 96 dos autos apensos. Realizou-se a 8ª do secretário municipal de manutenção urbana, engenheiro Gilvan Guimarães, do diretor de obras, senhor Lindomar da Silva Nascimento, e do projetista e tecnólogo da Secretaria de Obras, senhor Carvison Silva, folhas 113/116, apenso. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, foi representada pela senhora Maila, assistente executiva da Diretoria de Avaliação de Impactos Ambiental, e o grupo Cesare, pelo senhor Rubem Armando Espinosa Munhoz, gerente de engenharia. Ambos responderam aos questionamentos da comissão conforme ata de 4 de setembro de 2019, folhas 125/127 do apenso. A concessionária Ecovias foi representada pelos senhores Sidney Vilar Rodrigues Filho, gerente de engenharia, Giuliano, coordenador de engenharia, e André Galucci,
advogado, nos termos da ata de 18 de setembro de 2019, folha 132/135, apenso. Atendendo às solicitações da comissão, a concessionária Ecovias encaminhou documentos em mídia digital com os arquivos do projeto executivo e memorial descritivo do objeto de drenagem da obra de remodelação de trevo com a SP 055, Anel Viário de Cubatão, folhas 90/95 e 107/111 dos autos apenso. Do mesmo modo, a CETESB encaminhou mídia com os documentos relacionados ao licenciamento ambiental das obras viárias, folhas 11. A convite da comissão foram ouvidos o engenheiro Silvano da Silva Lacerda, ex-secretário municipal de habitação, e o arquiteto Carlos Roque Barbosa de Jesus. Ata de 13 de novembro, folhas 13/15, na oportunidade, juntaram aos autos planilhas de estimativa de quantidades e preços relativas ao plano de obras de controle de enchentes, elaborado em 2009, porém não executado, folhas 16 e 24. O secretário municipal de Meio Ambiente, Alain Clemente, foi ouvido em 25 de novembro de 2019, ata folhas 25/26. Informações afetas à construção do anel viário de Cubatão, acordos ou termos de ajustes firmados com a municipalidade, licenciamento ambiental e eventuais autorizações ou concessões foram requisitadas pela comissão às secretarias municipais de planejamento, obras, manutenção urbana, governo e meio ambiente, folhas 27/31. Contudo, a comissão não obteve respostas. Oportuno destacar o importante desdobramento da comissão, a representação ministerial número 43.048.00009/2019, oposta pelo presidente da SEV e que ensejou a instauração do inquérito civil número 14.248.00009/2019-6, em curso na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cubatão. O inquérito tem o objeto apurar eventuais danos ambientais locais decorrentes de descarte irregular de material proveniente das obras na entrada da cidade de Santos, em área sob concessão da Ecovias na cidade de Cubatão, folhas 32/92. Diante da representação, a CETESB atuou a concessionária Ecovias, auto de infração, imposição de multa, identificando 3 áreas. Área 1, Forte Apache,
paralela à rodovia Anchieta, na Vila São José. Área 2, sob o viaduto da rodovia Anchieta, no cruzamento da rua 25 de dezembro com a Avenida Marginal e área 3, quilômetro 271, positivo no número 600 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Depósito de material excedente sem qualquer medida para o controle de processos erosivos ou de emissões atmosféricas, demonstrando descumprimento ao licenciamento. Em ato final, a comissão ouviu o munícipe Antônio Rita de Miranda, morador do bairro Costa Muniz e presidente da Associação de Apoio e Capacitação Comunitária Esperança. O munícipe afirmou em síntese que, após as obras do anel viário, a região do Costa Muniz e Curtume passou a sofrer com enchentes, assim como diversos pontos da Vila Esperança, uma vez que toda a água da rodovia é direcionada para o bairro. Ata de 19 de fevereiro de 2020, folhas 96/97, considerando a necessidade de análise técnico-pericial dos documentos referentes ao processo de licenciamento ambiental, CETESB, e da disciplina de hidráulica e hidrologia do projeto executivo da obra de remodelação de trevo com a SP 005 Anel Viário de Cubatão. A comissão buscou o apoio da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de Cubatão. A entidade restou impossibilitada de emitir parecer ou manifestação, uma vez que o seu quadro associativo não conta com profissional habilitado nas áreas específicas da hidrologia e meio ambiente. Contudo, diante do importante e vasto material produzido pela presente comissão, há ao menos elementos indicativos de potenciais danos sociais e ambientais das obras viárias de adequação do trevo do quilômetro 55 da rodovia Anchieta, SP 150, e implantação de faixa operacional, interligação das rodovias Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni. Terceira faixa entre o quilômetro 270 e o quilômetro 262 da Cônego Rangoni e faixa operacional do quilômetro 270 ao quilômetro 274 da Padre Manuel da Nóbrega, executadas pela concessionária Ecovias, notadamente na interferência e sobrecarga no sistema de drenagem urbana do município, com impactos na dinâmica de escoamento de águas pluviais, provocando enchentes aos bairros que circundam o anel viário de Cubatão. Por todo o exposto e após a leitura do presente relatório final, sugerimos que cópia integral dos autos seja remetida ao Ministério Público Estadual para a adoção de medidas que a Promotoria de Justiça julgar cabíveis. É o que tínhamos a relatar.
Sala Dona Helena Melete Cunha, 10 de abril de 2020. Márcio Silva Nascimento, presidente da SEV. Sérgio Augusto de Santana, relator. E Rodrigo Ramos Soares, membro. Conforme disposto no inciso 5º do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o presente relatório será colocado em votação. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Com a palavra, o vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras, desde já antecipo o meu voto favorável e falar um pouquinho referente a essa SEV, onde levamos um bom tempo acompanhado por essa comissão, o vereador Rodrigo Alemão, o vereador Sérgio e demais vereadores que também acompanharam a comissão e toda a minha equipe técnica, onde nós abordamos todo o desmando que a concessionária Ecovias tem realizado em nossa cidade. Nós sabemos da responsabilidade que a concessionária tem com diversos danos, provocando enchentes na cidade de Cubatão. Se acompanharmos no dia a dia, onde as rodovias ela corta a nossa região, muitos bairros sofrem porque toda a água que vem da rodovia é jogada para dentro dos bairros, principalmente os bairros mais periféricos. Dentro dessa SEV, nós fizemos um apontamento importante, onde o Ministério Público ele acatou e hoje deu como inquérito civil. Esse inquérito civil veio apontar aquilo que esta Câmara ela fez e fez com excelência. Apontar um dos maiores problemas que a concessionária tem trazido para a cidade de Cubatão. Quando ela trouxe para a cidade, ali na região do bairro da Vila Natal, naquele viaduto, aterros provenientes das obras da entrada de Santos. Esses aterros estavam sendo colocados embaixo daquele viaduto e, com isso, essas enchentes começaram a triplicar os danos nos bairros vizinhos, Costa Muniz, Curtume, Vila Noel, como também o anel viário construído ali nas proximidades do campo do 31 de março e na entrada do Pilões, onde toda aquela água que vem nas rodovias foi jogada para dentro das águas pluviais do município, atingindo os moradores da Vila Noel, Costa Muniz, Vila Natal e também do bairro da Vila Nova, onde vai desaguar lá no Crevim com grandes cheias. Eu gostaria de reforçar ainda mais a importante participação desta casa, ao qual o próprio Ministério Público e a própria CETESB, ela reconheceu os danos realizados por essa concessionária, a qual que ela foi autuada. Só que nós entendemos que a CETESB, ela também é conivente com todas as ações que a Ecovias tem feito dentro da cidade de Cubatão. Basta chegar no bairro do Vale Verde, basta chegar no bairro da Vila Esperança, onde nós vemos aquelas cachoeiras d'água, onde ela joga água para dentro dos bairros e os moradores sofrem com as grandes cheias pela irresponsabilidade da concessionária. Temos o bairro do Vale Verde, onde toda a água que vem daquela grande obra, daquele viaduto que foi construído nas proximidades. Só para terminar, senhor presidente. Pode terminar, vereador. E toda aquela água que vem do viaduto é jogada para dentro do bairro do Vale Verde. E por isso, essa comissão veio apontar para que a própria Ecovias possa se responsabilizar pelos danos. No momento é só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permanecem como se encontram. Aprovado. Passamos ao expediente, senhores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Gestões visando a divulgação de informações sobre o prazo e o término da obra de microdrenagem na Vila Nova. Gestões visando a criação do programa Ganha Tempo. Restauração em toda a intenção do leito carroçável da Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro.
gestões visando a divulgação de informações sobre a atualização do plano diretor do município, retirada do suporte de iluminação em uma das torres do poliesportivo Professor Roberto Dick, instalação de bloquetes sextavados em todas as ruas do Beira Rio, manutenção e memórias no leito, melhorias no leito carroçável da Rua das Primaveras, na Vila Natal. Encaminhe-se. Do vereador Sérgio Augusto de Santana, gestões visando a notificação do proprietário do lote situado na Rua Comendador Rubens Roncari, próximo ao número 500, na Vila Ponte Nova, para realizar a manutenção do mesmo. Manutenção na iluminação da Rua Comendador Rubens Roncari, na Vila Ponte Nova. Encaminhe-se. Do vereador Antônio Vieira da Silva, manutenção do leito carroçável do cruzamento da Rua Maria Graziella com a Rua Brasília, no Jardim Casqueiro. Troca de bancos do ponto de ônibus em frente à Galeria Pessaguera, na Avenida 9 de Abril, número no centro. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da Avenida Joaquim Jorge Peralta com a Rua Maria Cristina, no Jardim Casqueiro. Manutenção na calçada do cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Europa, no Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável do cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Europa, no Jardim Casqueiro. Gestões visando a implantação de redutor de velocidade na Rua Vereador Gigínio Aldo Trombino, no Parque São Luís. Encaminhe-se. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de moção de autoria do vereador Massinho, subscrita pelos vereadores desta casa. Senhor presidente, nobres pares, diante das reiteradas declarações do governo do Estado de São Paulo, que manifesta a intenção de fechar a Superintendência de Controle de Endemias através do projeto-lei número 529/2020, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, considerando que a SUSEM é uma autarquia vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, criada em 1970 pelo Decreto-Lei 232/1970, e tem por finalidade promover o efetivo controle das doenças transmitidas por vetores e seus hospedeiros intermediários. A SUSEM é um órgão de pesquisa científica do SUS, possui laboratórios e pesquisadores científicos renomados, com publicação em revistas científicas nacionais e internacionais, realizando assessoria técnica a todos os munícipes do Estado de São Paulo. A extinção da SUSEM é um contrassenso, podendo agravar não só os casos de morte e contaminação pela coronavírus, mas também por dengue, zika, chikungunya, febre amarela e doenças de Chagas, esquitomose, além do retorno de doenças que hoje estão sob controle em
monitoramento e representatividade a uma grande perca à população, ao SUS e aos munícipes que ficaram sem assessoria especializada no controle de endemias. Este projeto de lei visa extinguir várias autarquias e instituições, sendo que da área da saúde, além da SUSEM, extingue também a FOSP, Fundação de São Paulo e Fundação para o Remédio Popular. Por todo exposto e nos termos dos artigos 139 e 140 do Regimento Interno, solicito que, após ouvido o soberano plenário, seja aprovado a presente moção de repúdio ao projeto de lei 529/2020, requerendo ainda que seja encaminhada cópia desta para a Superintendência de Controle e de Endemias, para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a imprensa da nossa região, a fim de que sejam divulgados os fatos. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29 de setembro de 2020. Márcio Silva Nascimento, vereador Marcinho. Sérgio Augusto de Santana, vereador Sérgio Calçados, PSB. Ivan da Silva, vereador Ivan Delbrando, PSB. E demais vereadores. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, os vereadores que foram pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. De ordem, presidente. Questão de ordem, Queixão. Vereador Ricardo Queixão. Gostaria de consultar esse plenário para que passar direto para a ordem do dia. Submeto plenário a questão de ordem do vereador Ricardo de Oliveira. Os vereadores que foram pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. Registrando um voto contrário do vereador Rafael Tucla. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 562/2020, projeto de lei 58/2020, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Estabelece normas de finanças públicas voltadas à desvinculação de receitas e de fundos municipais, visando o enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia decorrente ao Covid-19, novo coronavírus e da outras providências. Em discussão, lembrando aos vereadores que já se encontra aberta a votação. Em discussão, em votação, solicito os vereadores que registrem o seu voto. Encerrando a votação,
Está, portanto, aprovado em segunda discussão, registrando 2 votos contrários, vereador Toninho Vieira e Rafael Tucla. O próximo item da pauta é o processo número 608/2020, autoria Cícero João da Silva Júnior. Esta presidência comunica que será lida a denúncia contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademário da Silva Oliveira, formulada pelo senhor Cícero João da Silva Júnior, munícipe e eleitor desta cidade. Nos termos do disposto parágrafo 6º do artigo 58 do Regimento Interno, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal para conhecimento do plenário. Cícero João da Silva Júnior, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade número 34.154.702-5, SP São Paulo, escrito no CPF número 295.739.358/13, título de eleitor número 2391-48801-91, residente na principal número 1432, cota 200, Cubatão, São Paulo. CEP 11.548-000. Vem respeitosamente à presença de vossas excelências oferecer a presente denúncia em fase do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira, com base no número 5 e 4 do inciso 6º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 78, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Primeiro, admissibilidade da denúncia. O artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que o artigo 5º do processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior observará ao seguinte rito: se outro for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia descrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para que os atos do processo e só votará, se necessária, para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em fase do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo de cassação do mandato. No admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores ficará a consistência das acusações
e se os fatos e as provas das sustentabilidade, as alegações da denúncia e se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Segundo, dos fatos e fundamentos da denúncia. É de conhecimento geral da população e da comunidade cubatense a crise administrativa e de gestão e a falta de empatia administrativa e política em responder à crise de diversos setores da sociedade de Cubatão, que dependem da atuação do governo municipal. Porém, essa peça denúncia tem nada tem a ver com avaliação político-partidária, muito menos desapreço pessoal a qualquer das partes que serão mencionadas, ou mero inconformismos ideológicos ao denunciado. Esse é um momento exclusivo, exercício de cidadania no intuito de promover a proteção dos cidadãos de bem, além da moralidade pública. O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no exercício dos seus direitos políticos conferidos pela lei maior conforme documentos em anexo. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. O denunciado, o prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira, teria incedido em infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme estará demonstrado a seguir. A presente denúncia funda-se na violação dos princípios administração pública em toda a sua esfera e que não abrigam atos contra a lei ou com desvio de finalidade. No dia 14/7/2020, o prefeito municipal de Cubatão nomeou Alex Ferreira dos Santos como assessor de assuntos estratégicos, matrícula número 29.199, vinculado à Secretaria do Governo do município de Cubatão. Alex Ferreira dos Santos é diretor-presidente do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, Campi, Cubatão, pessoa jurídica de direito privado constituída sob forma de associação civil sem fins lucrativos, escrita no CPF sob o número 44.952.901-001-59, com sede social localizada na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, situada na rua José Vicente, número 440, bairro Cafezal, CEP 11.505-010, o qual contrato administrativo com a municipalidade, possuindo mais de 100 aprendizes em estágio remunerado perante a Prefeitura Municipal de Cubatão. O referido diretor-presidente, ao que consta, não se afastou ou renunciou ao cargo na diretoria para assessorar diretamente o prefeito municipal, a Secretaria de Governo.
no dia 16/7/2020, às 15 horas, concedeu entrevista à TV Câmara em horário administrativo, sem qualquer relação com o cargo que acabara de assumir, mas sim como presidente do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, conforme se infere do seguinte: foi tal fato deixa evidente a motivação política da nomeação, ou melhor, fins eleitorais, já que o respectivo diretor, atual em entidade voltada à família de baixa renda social e encaminhando jovens para o mercado de trabalho. De um lado, temos um prefeito assediando o senhor Alex nos estritos termos de sua manifestação pública desde 2017 e do outro lado, próprio Alex aceitando esse cargo por questões de perdas financeiras das suas atividades empresarial, transporte escolar, já que, segundo o mesmo, não é remunerado no campi. Na sua visão disturpada das leis e totalmente imoral, entende fazer jus em receber vantagens da administração pública em uma eventual dificuldade financeira pessoal, fazendo uso indevido e ilegal da posição estratégica que ocupa na diretoria daquela entidade. No entanto, nobres vereadores, administrativa, cidade não compreende conceder benesses entre amigos com concessão de cargos a quem detém grande poder de influência sobre pessoas, ainda mais pessoa carente do município. A Prefeitura de Cubatão é a maior parceira do campi de Cubatão, abrigando quase totalidade dos aprendizes vinculados à entidade. O fato, após checagem com oitiva de testemunhas, inclusive com a confirma no portal da transparência do município, foi denunciado no dia 21/8/2020, na página O Guardião, escrita no CPF número 34.553-773-001-70, hospedada na rede social Facebook de propriedade deste reclamante. No entanto, informado com a publicação, o senhor Alex Ferreira dos Santos divulgou uma nota no seu perfil pessoal do Facebook, 21/8/2020, onde desqualifica a denúncia e defende a moralidade do ato, consoante a seguinte transcrição. Em resposta à publicação que cita meu nome de forma e sem que eu fosse consultado, já algumas vezes fui citado em virtude da posição que ocupo na diretoria do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, campi Cubatão, mas decidi não me pronunciar porque as citações estavam diretamente ligadas aos nossos atendidos, os quais me refiro a ter a reserva. No entanto, na data de hoje, 21/8/2020, fui novamente atacado por uma página no Facebook,
através da qual sou desqualificado, devido a uma escolha pessoal para continuar assumindo minha responsabilidade como presidente daquela entidade. Quero deixar claro que nunca fui procurado pelo tal veículo para dar minha versão dos fatos, por imagens que nada têm a ver com a situação. A relação da entidade com a Prefeitura de Cubatão está acima das pessoas, acima de mim e acima do chefe do Poder Executivo da cidade. O nome do campi não deve e nem pode ser usado de forma leviana ou qualquer outra político-partidária. Logo no início do seu mandato, o prefeito Ademário me fez um convite para assumir uma função em sua gestão. Relutei devido à minha atividade no ramo do transporte escolar, do qual tiro meu sustento, mas assim como outros presidentes do campi em ocasiões anteriores e devido à pandemia que agravou a situação econômica de muitos de nós, decidi aceitá-lo, não sem antes consultar a assessoria jurídica da entidade, que prontamente me alertou dos impedimentos, ressaltando que, no meu caso, a legislação que proíbe a nomeação não se aplicaria. Diante disso, gostaria de ressaltar que o campi Cubatão é uma entidade séria, com quase 50 anos de existência, gerido por uma diretoria executiva, acompanhada de perto por um conselho de administração e um conselho fiscal. Todas essas pessoas, sejam desta gestão ou de gestões anteriores, jamais fizeram promoção política de qualquer ideologia ou candidato, seja dentro da sede, seja no espaço que ocupavam em virtude de sua ligação com a instituição. Comigo não seria diferente, porque apesar de não termos qualquer remuneração provida dos recursos do campi, temos compromisso com as vidas dos nossos atendidos e as parcerias que promovem a formação pessoal e profissional de tantos adolescentes e jovens. Como representante legal de todos os associados do campi, agradeço à Prefeitura de Cubatão, que tem honrado seus compromissos regidos por um contrato administrativo que nos possibilita uma grande parceria para a promoção de tantas famílias através do programa de aprendizagem profissional. Sabemos que, devido à situação pandêmica e preferimos resguardar nossos aprendizes em suas casas. Somos impedidos de ampliar o número de vagas, mas o corpo profissional da entidade trabalha incansavelmente para que possamos, atravessarmos essa fase difícil para todos nós e continuarmos sendo pontes para um futuro melhor. À página e ao seu editor, peço que, quando decidir vincular um texto para chocar seus leitores, focasse dentro dos parâmetros que regem o bom jornalismo, a apuração
de entrevistas, zelo pela responsabilidade. O exercício da imprensa nos ajuda a compreender o mundo e melhorá-lo ainda mais. O texto em questão promove desinformação desclassificada em munícipe no livre direito de exercício de sua cidadania e atuação profissional, e nada contribui com o debate político. A política se faz com debate, discussão, diálogo, não com lacração. Argumenta que a ocorrência da pandemia sofreu prejuízo no seu ramo de transporte escolar, sentindo-se obrigado a aceitar o cargo por dificuldades financeiras, conforme já mencionado. Como se vê, o próprio denunciado confessou a existência do prefeito desde o início do seu mandato de 2017 para que aceitasse cargo junto à administração pública, o que compromete a autonomia da entidade, além de ofender totalmente os princípios que regem a administração pública. O senhor Alex Ferreira dos Santos ainda afirmou ter sido autorizado pelo Departamento Jurídico da entidade, o também merece ser investigado por esta casa, devendo ser requisitado o parecer jurídico junto à entidade para o deslinde dos fatos e eventual apuração de responsabilidade. Logo, o fato deve ser apurado sob o pálio do contraditório com a punição dos envolvidos nos termos da lei. O fato imputado ao prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira diz respeito à infração, omissão na defesa de próprios públicos municipais, a teor do inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67, que transcrevemos no texto legal a seguir. Artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar contra a imprensa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. No mesmo sentido é que prevê o artigo 78, inciso 8 da Lei Orgânica do Município. Artigo 78, são infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e punidas com a cassação do mandato. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou de qualquer documento que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Desatender as solicitações da Câmara Municipal ou qualquer de sua comissão, bem como aos pedidos de informações ou ainda fornecer informações falsas,
retardada as publicação ou deixar de publicar leis ou atos sujeitos a esta formalidade. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária e o plano plurianual de investimentos. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. O prefeito municipal não pode se furtar ao dever de seguir os princípios que nortejam e regem a administração pública explicitada no artigo 37, caput Nova Carta Político. Artigo 37, administração pública direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impossibilidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Portanto, senhor presidente da Câmara e demais vereadores, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelos denunciado prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira, sendo que este ilibiado parlamento certamente não será conveniente com condutas contrárias à lei e moralidade pública. Requer seja recomendado ao prefeito municipal a imediata exoneração do senhor Alex Ferreira dos Santos, nomeado como assessor de assuntos estratégicos, matrícula 29.199, vinculado à Secretaria de Governo, sem prejuízo da reparação do erário público. Por fim, esclarece que o fato também foi comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da sua ouvidoria em 23 de 8 de 2020, sob a identificação de modo a se evitar omissão desta casa, como já ocorrido em situações anteriores. O recebimento e processamento da presente denúncia, com base no quinto e quarto inciso 6º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 78, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, seguindo o rito estabelecido do supracitado. Após cumpridos os trâmites legais e instalado a comissão processante, requer que seja notificado o senhor prefeito municipal Ademário da Silva Oliveira para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar suas testemunhas e seguindo-se os seus trâmites legais. Ao final, requer a providência da denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e alerta com a competente perda do cargo de prefeito municipal e a expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor prefeito Ademário da Silva Oliveira.
Em qualquer caso, seja comunicado o resultado ao Procurador-Geral de Justiça. Protesta pela expedição de ofício do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática, Mário dos Santos, Campi, Cubatão, pessoa jurídica de direito privado concluída sob forma de associação civil sem fins lucrativos, escrita no CPF sobre o número 44.952.901-001-59, com sede social localizada na cidade de Cubatão, estado de São Paulo, situada na rua José Vicente, número 440, bairro Sítio Cafezal, para que forneça a cópia do contrato administrativo mantido com a Prefeitura de Cubatão. Termos em que pede deferimento, Cubatão, 26 de agosto de 2020, Cícero João da Silva Júnior, título de eleitor, número 2391 010 048 80-91. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores em ordem alfabética, esclarecendo que, conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 58 do Regimento Interno, para ser aceita a denúncia, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores desta Casa, ou seja, 10 votos, não cabendo discussão nem declaração de voto. Sendo assim, os senhores vereadores deverão responder apenas aceito ou não aceito. Aguinaldo Alves de Araújo, rejeição. Anderson Delana Andrade, pela rejeição. Antônio Vieira da Silva, aceito, presidente. César da Silva Nascimento, Não aceito, presidente. Fábio Alves Moreira, Não aceito. Ivan da Silva, É óbvio que é pela rejeição, senhor presidente. Jair Ferreira Lucas, Pela rejeição, presidente. Joemerson Alves de Souza, ausente. Laelson Batista dos Santos, ausente. Márcio Silva Nascimento, Pela rejeição. Rafael de Souza Vilar, Aceito. Ricardo de Oliveira, Pela rejeição. Rodrigo Ramos Soares, Não aceito. Sérgio Augusto de Santana, Pela rejeição, senhor presidente. Wilson Pio dos Reis, Pela rejeição, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proclame o resultado da votação da denúncia contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal. Dois votos pela aceitação, 11 votos pela rejeição e 2 ausências. Está, portanto, rejeitada a denúncia. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 10ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira, daqui mesmo estaremos transmitindo mais uma sessão ordinária para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, tenham todos uma ótima noite, muito obrigado a todos e continue com a programação da TV Câmara de Cubatão.